Nós, na última aula, começamos a estudar ótica juntos. Eu vou fazer uma revisão bem rápida sobre a parte teórica inicial. Vou dar um exemplo da primeira continha que vai cair na prova, porque a parte teórica também cai, né? Mas geralmente o pessoal está muito melhor na parte teórica do que na parte que envolve cálculo. Claro que tem exceções, pessoas que se dão melhor na parte de cálculo do que na parte teórica. E eu diria, como meu avô me ensinou, que tu deves estudar justamente aquilo que tu tem mais dificuldade, né? E começar por aquilo. Poxa, eu sou o rei do cálculo, então começa estudando a parte teórica. Na hora que estiver cansado, vai pro cálculo. Porque geralmente a gente faz o contrário, né? A gente começa estudando o que a gente gosta e deixa para depois o que a gente não gosta, porque a gente é pior. Então a gente tem que usar a nossa disposição inicial para estudar, sempre estudando as matérias que tem mais dificuldade, que são mais custosas pra gente. É uma dica meio óbvia que meu avô ensinou para os filhos dele e me ensinou também. Galerinha, agora olha só. Fonte de luz pode ser pontual ou pode ser extensa. Pontual, a luz sai toda de um único ponto. Extensa, a luz sai de vários pontos. Na fonte de luz pontual, se eu boto um obstáculo e um anteparo, um obstáculo opaco, ou seja, a luz não atravessa, eu vou ter regiões iluminadas e sombra, onde sombra, a ausência total de luz. Se eu tenho uma fonte extensa e eu boto um anteparo e um obstáculo entre a fonte e o anteparo, eu vou ter regiões iluminadas, sombra e penumbra. Penumbra nada mais é que uma região menos iluminada que outra, certo? Simples assim. Fonte de luz policromática. Várias cores. E se forem muitas cores ao mesmo tempo, eu enxergo branco. Fonte de luz monocromática. Uma cor só, lembrando que quando tu compra lá uma lâmpada amarela na 1001, não é amarelo puro. Então não é uma fonte de luz monocromática, por incrível que pareça, certo? Aqui na física, quando a gente falar uma fonte de luz vermelha, aí a gente supõe que é vermelha de verdade, só vermelho. Sem nenhuma gota de alaranjado, sem nenhuma gota de amarelo. Depois eu vou te explicar por que eu estou fazendo esse comentário. Para tu não me chamar de mentiroso depois que for tentar fazer experimentos físicos na tua casa, né? Pode achar que o cara está mentindo para ti, mas não, é porque o equipamento que estás usando não é o adequado, de repente, certo? Fontes de luz incandescente, emite luz devido ao aquecimento, devido à alta temperatura. Em contrapartida, a luminescente emite luz a baixa temperatura. Ela pode até estar quente, mas não está emitindo luz porque está quente, certo? Dentro da luminescente, fosforescente, continua iluminada, continua brilhando após o estímulo. Fluorescente, só brilha enquanto estimulada. Bioluminescente, é uma forma de vida que emite luz. Quimioluminescente, é uma reação química que está produzindo a luz. Show de bola. Não custa falar. Por que um átomo cospe luz? Porque ele recebeu energia, os elétrons começaram a orbitar um orbital mais externo, mais energético. Quando esse elétron volta para a casinha dele, ele solta um punzinho de felicidade, é um fóton de luz que ele emite, certo? Beleza? A química fala disso e nós na física falaremos disso um pouco mais profundamente num futuro próximo. Bom, meios opacos eu já revisei, a luz ou é absorvida ou é refletida. Meio translúcido. Atravessa. Assim, se o cara faz assim com a mãozinha, eu já entendi que ele entendeu que os raios vão tudo para aquela. Se embaralham. A gente chama na física isso de difusão. A luz sofre difusão. Meio transparente. Atravessa e atravessa organizadamente. Os raios até sofrem desvio, mas todos desviam do mesmo tanto. Eu consigo ler, por exemplo, através de um meio transparente. Depois disso, nós começamos a ver os princípios da ótica geométrica, né? A luz anda, os raios de luz são e os raios de luz são independentes. Beleza. Esses são os três princípios da ótica geométrica que vão nortear o nosso caminho agora do estudo da ótica, certo? Finalizamos a aula com uma situação bem legal, que é tu pegar uma caixinha escura, faz um orifício nela, aponta esse orifício para um objeto e já que a luz anda em linha reta, a imagem deste objeto aparece invertida, estampada no fundo da câmara. Observe vocês que a câmara escura é o teu olho, certo? Essa bolinha preta que tu tem no teu olho não é uma bolinha preta, na verdade, é uma bolinha transparente. E como o teu olho está escuro, parece uma bolinha preta, mas é só porque lá dentro não está iluminado, é um quarto escuro o teu olho, certo?
O oftalmo bota um colíriozinho para dilatar tua pupila, tu fica que nem uma coruja maluca, pupila dilatadora. Pega uma lanterninha e joga a luz lá no teu olho. Aí tá vendo o teu olho todo vermelhão nessa hora. Porque a tua retina é rica em vasos, tem irrigação sanguínea, e é por isso então que o teu olho sai vermelho na foto. É só porque o flash iluminou o fundo do teu olho. Certo? Como é que a câmera faz com que o teu olho não fique vermelho? Ela primeiro joga um pouquinho de flash para a tua pupila contrair e depois ela tira a foto depois que a tua pupila já está contraída pelas primeiras piscadinhas da luz. Legal essa ideia, né? Pô, o cara tá com a pupila dilatada quando eu tiro a foto, por isso que fica vermelho. Ah, então primeiro eu vou piscar o flash, aí a pupila dele vai se encolher e depois eu tiro a foto. Quando a pupila já estiver fechadinha, não vai iluminar o fundo do olho dele, não fica vermelho o olho na foto. Bacana, né, cara? Claro que tem a máquina mais ninja, que fotografa o olho vermelho, depois tu vai lá e pinta na própria máquina, né? Tu touchscreen, tu pinta o olho do cara de preto. Certo? Aí o cara pode estar sem o olho, tu fabrica o olho, o cara tá com sem o olho, vou botar o olho do cara, pronto, tá bom. Certo? Só que aí é uma outra tecnologia, né? A gente tá adulterando a foto feita, certo? Beleza? Agora tu já entende por que aquelas piscadinhas, né, da máquina antes da foto verdadeira, é para tirar o olho vermelho. Galerinha, vou chamar a altura da imagem de I, vou chamar a altura do objeto de O, posição do objeto, P, e da imagem, P'. Show de bola. Por semelhança de triângulos, eu mostrei para vocês que I sobre O é igual a menos P'. Por que o menos? Porque a imagem está de cabeça para baixo, então quer dizer que a partir de hoje está virado para cima, está virado para baixo, é uma regra de sinal, certo? Aliás, eu coloquei que isso é igual a A. Que história é essa do A? Ampliação, tem até sinônimo, aumento linear ou aumento transversal. Por que eu cito os três nomes do cara? Porque em cada vestibular o cara pode te pedir de um jeito diferente. Imagina que eu fico batendo na tecla, ampliação, ampliação, ampliação. No vestibular o cara pede aumento linear. Pô, o filho da mãe do narigudo me falou o que era aumento linear. Na verdade é importante saber os três nomes. Lembra das transformações gasosas? Tinha a isovolumétrica, né? Que tinha sinônimos. Isométrica, que é fácil, e oh, que ninja. Tem que lembrar que isocórica é isovolumétrica, senão perde uma questão do vestibular lá, por causa dessa bobagemzinha. Tristeza, eu fico chateado quando eu tenho que fazer meu aluno decorar um nomezinho bobo assim. Mas, infelizmente, algumas coisas tem que ser assim mesmo. Pessoal, olha que bacana. Fizesse essa caixinha aqui, né, não tinha o que fazer, a internet pifou, aí tu foi lá na papelaria da esquina, comprou papelão, comprou papel vegetal e fez essa brincadeira, né? Aí, aqui tu percebe com a tua régua que tem 30 centímetros. Tu sai da frente do teu prédio e caminha 20 metros para longe do teu prédio e aponta a tua câmera para o teu prédio. Então tu sabe que isso aqui serão 20 metros, tu sabe que P' é 30 centímetros. Ao apontar a tua câmera para o teu prédio, tu com a régua mede essa alturinha aqui. E tu percebe que essa alturinha são 10 centímetros. Eu pergunto a vocês, qual é a altura do prédio de vocês? Não, 10 também. I sobre O, legal, transforma as unidades, pode ser. Não precisa, a unidade vai cortar. Vai cortar. Parabéns, nesse caso não precisaria porque vai cortar as unidades. Mas vamos deixar isso claro para a galera então. 10 centímetros, aliás menos, tá de cabeça para baixo. Quanto é que é o O? Isso é pelo fato do lado esquerdo da igualdade dar negativo, pelo fato da altura da imagem ser negativa, que eu coloquei um menos no lado direito. Tá, mas se a altura da imagem for maior do que a altura do objeto, daí... Não tem problema, pode acontecer. Nessa situação não vai ser. Eu sei, Né? Mas numa outra situação pode ser. Pode ser uma ampliação em vez de uma redução. Não te apavora, vai dar tudo certo. Não vai mudar nada. Não vai mudar nada na fórmula. A fórmula é genérica mesmo. Galerinha, vai. Menos 30 centímetros sobre 20 metros. Eu coloquei as unidades para justificar o que o colega falou. Já que o centímetro na esquerda vai eliminar com o centímetro na direita, a resposta sai em metros. Na dúvida, transforma. Na dúvida, transforma. Certo? Aí o menos com menos dá mais, tudo bem para vocês? Posso eliminar esse zero aqui com esse zero aqui. Cruz credo. 3O é igual a 20. O igual a 20 sobre 3 tinha que ser. Eu juro por tudo que é mais sagrado, não fiz de propósito. Eu não ia perder meu tempo selecionando meu númerozinho para dar 666, né? Certo?
certo? De quantos andares tem esse prédio? 2. Só tem 2 andares, porque cada andar a gente considera mais ou menos 3 metros. Professor, aquele 066 ali, o que é isso? Ah, sei lá, anteninha no térreo, alguma coisa desse tipo. Beleza? Nada demais. Galerinha, essa questãozinha tá discutida? Tá. Claro que tu vai exercitar na apostila, né, pra chegar no dia da prova e dar risada. Esse é o objetivo, certo? Já viu os caras com uns negocinhos de ficar olhando assim, o outro lá longe com umas plaquinhas? É teodolito o nome daquele instrumento. O que é um teodolito? Uma câmera escura modernosa. É pra medir a altura de É para medir a altura do prédio sem ter nunca encostado no prédio, certo? Tu mede, analisa ele numa certa posição, te mexe, analisa de novo em outra posição, que nem a gente fazia no passado, né? Olhava o ângulo que enxergava o prédio numa certa posição, se mexia, olhava, media o novo ângulo que a gente observava o prédio e fazendo uma trigonometriazinha a gente achava a altura do prédio. O prático é que aquele instrumento não só te ajuda a medir o ângulo, como às vezes já faz a conta para ti. Lá dentro tu digita os valores, ele cospe para ti a altura do prédio. Ou da montanha, né? Certo? Porque o prédio pode ir no síndico e perguntar, querido síndico, qual é a altura do prédio? Né? A montanha não dá para fazer isso, aí tu mede com teodolito. Certo? Dá dinheiro, tá, cara? Se o cara é um bom... Como é o nome do cara que faz isso? É agrimensor, na verdade, né? Isso é para agrimensura. Né? Não precisa ser só relacionado a terrenos para agricultura, né? Porque só pode fazer agrimensura de um terreno para construção. Então isso dá dinheiro, tá, cara? O cara que manja disso, porque a maioria da gurizada vai, aprende e esquece no dia seguinte. O cara que manja e abre uma empresa para fazer isso, se ele é competitivo, dá dinheiro. Porque todo mundo que precisa fazer um prédio, que precisa arrumar uma rua, que precisa montar um empreendimento, precisa fazer um estudo da geologia do local, e aí tu vai ter que chamar o cara que mexe com teodolito, o cara que é agrimensor, certo? Tranquilaço até aqui, primeira continha que vai aparecer, não tá difícil. Essa parte aqui também fica light, cara, olha só aqui, o que a gente estuda também em ótica. Os feixes de luz, o que é um feixe de luz, professor? É um conjunto de raios de luz, também conhecido como pincel de luz. Ele só pode assumir 3 formatos básicos aqui pra gente, que nos interessam. Um deles é o feixe cônico divergente, quando os raios de luz formam essa figura. Pode ser cônico convergente, quando os raios de luz se aproximam em forma cônica. Ou ainda, o feixe de luz pode ser cilíndrico. Não tem outro nome para cilindro? A gente pode dizer nesse caso que os raios estão paralelos, mas o nome técnico é feixe de luz cilíndrico. Professor, eu não estou achando o cilindro, eu não estou enxergando o cilindro. Eu vou virar para ti, querido. Tá aí, ó. Tá vendo o cilindro de luz? Sabe? O senhor não poderia ser um quadrado de luz? Poderia, mas a gente continua chamando feixe de luz cilíndrico, porque eu posso imaginar um cilindro lá dentro, certo? Onde a luz, né, está passando e os raios estão paralelos. Me dá um exemplo desse feixe aqui no dia a dia das pessoas. Lanterna. Uma lanterna, claro. A lanterna ela nunca ilumina retinho assim, ela vai abrindo, né? Concorda comigo? É um feixe de luz cônico divergente, né? Diverge, afasta, certo? Me dá um exemplo dessa aqui, é a minha predileta. O olho, certo? Olha, se a gente for entender a luz penetrando no olho, tudo bem. Só que aí a gente tem que entender o que está acontecendo com a luz ao passar para dentro do olho, né? O que será que tem aqui no meu olho para essa luz não continuar reta? Uma lente. É uma lente. Uma lente. Uma lente convergente, daí ele vai... Ótimo, olha o nome, lente convergente, porque os raios convergem, se aproximam. Lente divergente, porque quando a luz passa por ela, os raios divergem, se afastam. Uma lupa é um bom exemplo, né? Quem é que nunca botou fogo numa formiguinha, certo? Vocês não fizeram isso? Não. Me perdoe em nome da ciência, em nome da ciência, claro. Quando me ensinam, eu jamais vou esquecer, meu pai pegou o canivete dele, aí tinha uma lupinha no canivete, o dia estava bonito, o sol, ele botou fogo numa folhinha com uma lupa, eu, cara, que legal. E aí eu fiz experiências, né, pra ver como é que funcionava, né, como é que os animais se sentiam sendo iluminados com tamanha luz, né, certo? E aí a gente frita as formiguinhas, os bichinhos todos, certo? Claro que é uma crueldade, um absurdo, mas eu era um pivete, eu não sabia que eu estava, né, assassinando a vida, certo? Mas então tá aí, ó, uma lupa, quando a gente concentra os raios de luz em determinado ponto, né, a gente pode produzir fogo, tamanha intensidade da radiação que vai atingir um certo local. Ô galerinha, sabe aquele programa da TV a cabo, Mythbusters? Os Caçadores de Mito? Certo? Tem muitos daqueles programas que são meio bobinhos, né? Mas um que eu achei genial e que eu duvidava que eles fossem conseguir
é fazer uma lente de gelo, pegar água, congelar a água, fazer uma lente de gelo e tascar fogo usando uma lente de gelo, cara. E os caras fizeram. Mas por que não daria? Não, porque, primeiro, a qualidade da água congelada ela não fica transparente sempre. Geralmente ela fica translúcida, a água congelada. Já viu o gelinho? Né? Fica com aquelas ranhuras. Primeiro tem que fazer a água congelada daquele jeito transparente. Outra, vai ter que polir a lente antes que ela derreta. E na hora que o sol começar a bater nela, antes dela derreter, você vai ter que ter feito fogo. Então eles tiveram que tentar várias vezes. E foi a menininha que acabou conseguindo lá. Mais delicadinha, mais hábil e mais paciente, porque o homem na terceira vez ele, puta que pariu, eu não quero mais. Tal, né? E ela foi lá e detonou os caras, certo? Lembrando que quem tem, né, naquele programa lá, tem aqueles dois originais que são especialistas em efeitos especiais, que manjam um pouquinho, tem noções básicas e rudimentares de física, mas volta e meia eles fazem umas cagadas, falam umas cagadas de física no programa deles. Aliás, se o cara manjasse de física, ele nem teria aquele programa, porque a física mata todos os mitos sem mexer uma palha, só com a mente a gente consegue destruir os mitos, certo? Essa é a bacana da física, né? Tu não precisa fazer o experimento prático sempre para poder confirmar se a coisa acontece ou não, basta raciocinar um pouco. E tem um cara que é engenheiro, o Japinha lá é engenheiro, né, desse novo coisa, então aquele cara ele faz umas coisas bacanas para medir. O resto é só para dar uma risada, galera, pra mão de obra mais, né, para ser engraçadão. Mas eu acho bacana, às vezes dá pra fazer umas questões de física olhando aquele programa. Ô pessoal, feixe de luz, bobinho, nem gosto de cobrar isso, porque, né, é bobo isso. Mas agora a parte filé. Uma das partes que eu vou cobrar e vai ser cobrado no vestibular e vai nos acompanhar de agora em diante na ótica é a reflexão. Reflexão da luz. Galera, exatamente, refletir é bater e voltar, né? Até o giz reflete no quadro, ó. Certo? Beleza? Só que o giz reflete de uma maneira toda errada, né? Se eu jogar de novo, será que ele vai voltar na minha mão bonitinho como ele voltou? Né? Os astros estavam alinhados, duvido, deixa eu ver. Putz, já refletiu para baixo todo torto. A luz não. A luz é uma bolinha redondinha, perfeitamente arremessada contra uma superfície que vai quicar nela de maneira perfeita e vai refletir sempre da mesma maneira. Na verdade, tu sabe como a luz se reflete, porque desde criancinha o teu cérebro está moldado para essa lei. Claro que não é com a luz que tu estavas brincando, né? Estavas brincando com uma bolinha. E quando brincavas com a bolinha de quicar, no início tu não conseguia, tu ficava bravo, né? Ficava chateado. Porque tu tentava quicar a bolinha, teu pai fazia, bem fácil. E tu ia fazer, a bolinha escapava da tua mão. Mas depois de alguns dias se irritando, a criança consegue. Passa mais alguns anos, ela já fica, não, agora eu sou ninja. Ela começa a quicar assim com a bolinha, certo? E ela sabe perfeitamente que se ela quica assim, ela fica assim, a bolinha volta na mão dela. Se ela empurra a bolinha assim, ela sabe que tem que usar outra mãozinha para brincar. Ela sabe que se ela empurra demais, ela já não alcança a bolinha. Ah, que chato, perdi de novo. Mas a criança ela é perfeitamente moldada para isso. Aliás, teu colega joga uma bolinha para ti, tu já sabe onde é que a mão vai ter que estar depois que ela quicar no chão. Teu cérebro é tão ninja que ele mapeia a reflexão antes dela acontecer e já se prepara para buscar a bolinha. É assim que funciona o cérebro do tenista. O tenista não fica calculando qual é o ângulo que a bola bateu lá, né? É intuitivo, a bola bateu lá, ele já prepara a devolução, né, da raquetada, né? Porque o nosso cérebro entende desde tenra idade as leis da reflexão. Agora nós vamos trazer para a nossa consciência essas leis que já estão no nosso coração. Para poder representar a reflexão, nós primeiro precisamos representar a superfície refletora. Para mostrar qual parte da superfície é refletora, eu faço risquinhos na parte que não é refletora. Então, se isso aí é um espelho, a parte virada para cima é o espelho em si, a parte virada para baixo é a parede. Ou é a parte preta do espelho, né, que é pintada com uma tintinha para não arranhar o espelho. Alguém lembra como é que se fabrica o espelho? É areia porque é vidro. Mas além da lâmina de vidro, o espelho não é só vidro. Prata. Prata. É prateado o fundo do espelho. Só que a prata seria muito caro. Alumínio. A gente pinta com alumínio a parte bem lisa do espelho. É isso. Vidro é uma lâmina, espelho é uma lâmina de vidro pintada de alumínio na parte externa. Se quiser um espelho ninja mutante, aí tem que usar outros materiais, tem que fazer mais grossinha a lâmina para não atravessar nada de luz.
e depois a gente pinta com uma tintinha preta para ninguém arranhar o alumínio e destruir o espelho, certo? Bacana. Aí olha só, lá vem o raio de luz, que eu vou chamar agora de raio incidente, o raio que está chegando. Para eu medir como que esse raio chegou na superfície refletora, eu não vou medir esse ângulo aqui não. Eu vou sempre medir o ângulo que o raio faz com uma reta perpendicular à superfície refletora. Essa reta tem um nome, reta normal. Alguém lembra o significado da palavra normal na física? 90 graus, nome justo para reta, né? Ela é chamada reta normal porque ela é normal à superfície, ou seja, ela é Obrigado. Aí tem o raio vou botar nome, raio incidente. E aqui o raio refletido. Raio incidente, raio refletido, reta, superfície refletora, pode ser? Que não precisa ser um espelho, né? Pode ser a superfície da água, por exemplo. Superfície refletora. Da prova vai ter que ficar desenhando. Né? A minha primeira prova disso tive que ficar desenhando no teatro. Geralmente eu coloco o desenho, pergunto elementos ou dou os dados. Numa questão aberta, talvez para o aluno poder interpretar melhor ela, ele faça um rabisco do que está acontecendo. Isso pode acontecer. Mas via de regra eu não fico exigindo que faça um desenho. Vai ter uma que vai ter que desenhar, mas não é essa situação. Uma situação bem tranquilinha. Galerinha, a parte mais importante dessas estruturas que nós estamos nomeando agora é isso aqui, ó. Este ângulo e este ângulo. Este ângulo é o ângulo de incidência. Então este é o ângulo de reflexão. Ângulo de incidência, porque é o ângulo que o raio incidente faz com a normal. E ângulo de reflexão, porque é o ângulo que o raio refletido faz com a normal. Nomes justos, né? Olha só o que diz a primeira lei da reflexão. A primeira lei da reflexão, embora ela seja bem óbvia, a galera tem um pouco de dificuldade de lembrar. Primeira lei. Olha que bonito. O raio pode ser incidente, vírgula, o raio refletido e a reta normal, obrigado pela participação, são coplanares. O que significa a palavra coplanar? O mesmo plano. Vou te mostrar como essa lei já estava no teu coração. Superfície refletora, a carteira da Luísa ali mais ou menos. Aqui está a bolinha. Joguei a bolinha. Quem é que ia receber essa bolinha? Depende de Deus, pá. Tu, o Carlos talvez, já ia levantar a mão para pegar a bolinha, certo? Foi reflexo dele. Se eu jogo daqui a bolinha? Pode ser não, eu achei isso, pronto. Joguei, pronto. Quem é que pega a bolinha? É a galera que tá pra lá, né? Concorda comigo? Só se batesse no morrinho artilheiro pra ir pra ali. Concordas? Mas como era a mesa horizontal da Luísa na qual eu joguei a bolinha, todo mundo sabe que se eu jogo daqui, ela vai pra lá. Se eu jogo aqui, ela vai pra lá. Se eu jogo daqui, ela vai pra lá. Ou seja, a reta de chegada da bolinha, a reta de saída da bolinha e a reta normal, onde ela bateu no chão, vão estar sempre alinhadas, ou seja, sempre no mesmo plano, certo? Eu lembro que quando eu jogava, uma época minha mãe trabalhava num hotelzinho lá e tinha uma mesinha de ping-pong, e quando eu não tinha o que fazer, tinha que esperar alguém, tinha um colega lá, a gente jogava um ping-pongzinho. Aí quando a bolinha caía fora da mesa, tinha azulejo. A bolinha sempre batia no morrinho artilheiro e ia, o cara ia esperar a bolinha com a mão, né? Aí, ó, a bolinha ia pra lá. Chamada lei de Murphy, né? Se tem uma coisa pra dar errado, vai dar errado. Só estou te falando isso porque às vezes o cara vê uma bola quicando e ela vai para um lugar aparentemente inesperado. Parece que a lei foi violada. A lei não foi violada. Naquele morrinho artilheiro onde a bola bateu tinha um mini plano. E aquele mini plano é que deveria ter sido usado para tu enxergar a lei. Ou seja, é uma lei, ela é inviolável. Certo? O raio de chegada, o raio incidente, o raio refletido e são sempre alinhados, sempre no mesmo plano. Isso é importante. Claro, aqui na luz não vai ter efeito. Na bola, se o cara vai jogar uma sinuca, por exemplo, o cara pode fazer a bola girar e aí vai deturpar a lei, certo? Mas aí não quer dizer que a lei não esteja funcionando, quer dizer que essa lei ela foi desenvolvida para a bola sem efeito.
Beleza? Bolas com efeito, a gente vai ter uma situação bem mais complexa. Bem observado, garoto. Parabéns. Pessoal, apesar da primeira lei, alguns alunos têm um pouco de dificuldade de aceitar ela no começo, daqui a pouco tu vai absorver. A primeira, né? A segunda é que é a mais importante. A segunda é que não dá pra esquecer e tem a ver com aquilo. Tem a ver com aquilo, sabe? Ó, olha lá. Certo? E assim, ó. Toin, 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 toin. Ou seja, se aqui é 30 graus na chegada, aqui tem que ser 30 graus, ó. A mãozinha tem que estar na mesma posição, ó. Certo? Se é 0 grau na chegada, é 0 grau na saída. Cuidado, hein, galera. 0 grau é chegar aqui em cima da reta normal. O ângulo é medido com a reta normal. Beleza? Ou seja, a segunda lei da reflexão, o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Vou botar o nome desses ângulos, não custa, né? O I é ângulo de incidência. De incidência e ângulo de reflexão. O mais bacana que vai acontecer agora é que apenas lembrando que os raios de luz andam em linha, são são rever, e agora sabendo as leis da reflexão, eu vou conseguir explicar uma porrada de fenômeno maluco na tua vida. Vou conseguir te explicar como é que o espelho plano funciona, vou conseguir explicar como é que o espelho esférico funciona também, que são os dois espelhos mais comuns de nós usarmos em nossas vidas. Aliás, quem é que tem espelho de aumento em casa aí? Quem é que tem espelho de aumento em casa? Né? Não precisa usar, pode ser a tua mãe na bolsa dela de repente, né? Que de repente o menino jamais usaria o espelho de aumento para limpar a sobrancelha dele, jamais faria isso, certo? Beleza? Mas todo mundo deve ter espelho de aumento. Na verdade, vou te mostrar na próxima aula, não hoje, que esse espelho de aumento nada mais é que um espelho esférico. Ele não parece, mas ele é uma parte de uma esfera, aquele espelho de aumento da tua mãe. Nós já vamos chegar lá. Como? I igual a R, são sempre, é obrigatório ser. Essa é a segunda lei. Estava perguntando o nome, é congruente. Ah, sim, para ficar elegante, para não dizer que é igual, a gente chama de congruente. É, fica elegante.